Vou te pedir para fazer um exercício simples. Na próxima vez que você for ao mercado, pega um pacote de arroz, ou 1 litro de óleo, ou 1 quilo de carne. Olha o preço e pergunta para você mesmo: quanto dessa quantia foi para quem plantou isso? A resposta vai te incomodar. Dados da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, órgão oficial do governo brasileiro, mostram que o produtor rural recebe em média entre 30 e 40 centavos de cada real que você paga pela comida no supermercado. Não é metáfora. É a proporção real entre o preço na roça e o preço na gôndola. Os outros 60 a 70 centavos desaparecem ao longo do caminho. Somem entre o campo e o seu carrinho, sem que ninguém explique exatamente para onde foram. Esse episódio existe para rastrear esses centavos. Não tem vilão nomeado. Tem mecanismo. E o mecanismo é mais perturbador do que qualquer vilão, porque mostra que o problema não é uma pessoa má num lugar específico. É uma arquitetura, construída ao longo de décadas, que produz esse resultado com precisão matemática. Começa numa fazenda no Mato Grosso. Um produtor planta soja. Para plantar, ele precisa de sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas. Esses insumos ele comprou a crédito antes do plantio. A dívida vai ser paga com grãos na colheita. Dados da Conab mostram que aproximadamente 30% da soja brasileira é financiada assim. O produtor compromete a safra antes de colher. Quando a soja está pronta, ele vende. O preço que recebe não é determinado em Sorriso, no Mato Grosso. Não é determinado em Brasília. É determinado na Bolsa de Mercadorias de Chicago, a CME Group, que opera a 6.000 quilômetros de distância. O preço de Chicago chega ao Brasil com um desconto, chamado Basis. Esse desconto reflete o custo de levar a soja daqui até o porto, e depois do porto, até o comprador final. Em alguns trajetos do Mato Grosso, esse custo chega a US$ 120 por tonelada. Para comparação, o produtor argentino paga entre 15 e 20 dólares por tonelada para escoar pelo Rio Paraná. O produtor brasileiro já começa perdendo, antes mesmo de vender. Mas espera, isso não explica os 60 centavos que somem. Explica parte da logística. A história continua. Depois de vendida a soja, precisa ser armazenada. O Brasil tem um déficit estrutural de armazenagem. Dados da Conab de 2023 mostram que a capacidade de armazenagem brasileira é de aproximadamente 180 milhões de toneladas, para uma produção que já ultrapassa 300 milhões de toneladas de grãos por safra. Falta espaço para guardar o que se produz. Quando falta armazenagem, o produtor é obrigado a vender na colheita. Quando todo mundo vende ao mesmo tempo, o preço cai. Quem compra nesse momento, com estrutura para armazenar e esperar, compra barato e vende caro meses depois. Esse mecanismo tem nome técnico. Chama-se arbitragem temporal. E é verificável nos dados históricos de preço da soja no Brasil, publicados pela própria Conab todo mês. Agora, o transporte. Estudo publicado pela ESALC, Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, da USP em 2021, calculou que o custo logístico representa entre 15% e 25% do preço final da commodity brasileira, dependendo da origem. Para o Mato Grosso, estado que produz mais de 1/3 da soja do Brasil, esse custo está no limite superior. A razão é histórica. O Brasil construiu sua infraestrutura de escoamento agrícola baseada em rodovias. Não em ferrovias. Não em hidrovias. Rodovias. Um caminhão carrega em média 30 toneladas de soja. Um vagão de trem carrega 100 toneladas. Uma barcaça no rio carrega 1.500 toneladas. O custo por tonelada cai na mesma proporção. O Brasil tem a segunda maior malha fluvial navegável do mundo. Atrás só da Amazônia, que está lá, disponível, e que movimenta uma fração mínima da produção agrícola nacional. Essa não é uma desvantagem geográfica. É uma escolha de infraestrutura que foi feita, e continua sendo feita, e que beneficia quem opera caminhões e quem financia rodovias mais do que quem planta soja no Mato Grosso. Mas o mecanismo mais silencioso e o mais poderoso não é a logística, é a precificação. O preço da soja brasileira, do boi brasileiro, do frango brasileiro, é determinado em bolsas de valores internacionais. Não por especulação suja, por um mecanismo legítimo e funcional que foi construído para servir mercados de países desenvolvidos. E que o Brasil adotou sem construir alternativa própria. Quando o Federal Reserve americano, o Banco Central dos Estados Unidos, sobe os juros, o dólar se valoriza globalmente. Commodities cotadas em dólar ficam mais caras em outras moedas. A demanda cai. O preço em dólar cai junto. Isso aconteceu de forma documentada em 2022. O Federal Reserve iniciou o ciclo de alta de juros mais agressivo em 40 anos. O preço da soja em Chicago caiu. O produtor brasileiro recebeu menos pela mesma tonelada. Antes de qualquer noticiário brasileiro ter explicado a conexão entre os juros americanos e o preço que ele ia receber na colheita.
Uma decisão tomada em Washington afetou a renda de milhões de agricultores brasileiros, antes de chegar no noticiário daqui. Agora some tudo isso. O produtor começa com a dívida dos insumos comprometendo parte da safra. Vende na colheita porque não tem onde armazenar. Paga US$ 120 de frete por tonelada, enquanto o concorrente paga 20. Recebe um preço determinado a 6.000 quilômetros de distância. E esse preço pode cair por uma decisão de política monetária, que não tem nada a ver com a colheita dele. E no final de tudo isso, ele recebe 35 centavos de cada real que você paga no supermercado. Esse mecanismo não surgiu do nada. Pesquisa publicada no Journal of Agrarian Change, por pesquisadores da Unicamp, documentou como a abertura comercial dos anos 1990 coincidiu com a entrada de capital internacional massivo no setor de armazenagem e logística agrícola brasileira. Entre 1995 e 2005, a capacidade de armazenagem privada no Brasil triplicou. Mas a maior parte desse crescimento foi financiada por capital externo, em troca de participação no escoamento da produção. O Estado brasileiro não financiou sua própria infraestrutura de escoamento. O capital privado internacional financiou. E ficou com o ativo. Não foi à força. Foi por financiamento, por privatização e por ausência de alternativa pública. Existe uma palavra que o economista Ha-Joon Chang, professor da Universidade de Cambridge, usa para descrever esse padrão. Ele chama de chutar a escada.